A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 1 a 4 do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos 5 e 6. Segundo, a concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 5 do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6. Parágrafo 3º. O enteado e o menor tutelado equipara-se a filho mediante declaração do servidor deste comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. Quarto, vetado. Incluído pela Lei 13.846 de 2019, artigo 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Terceiro, revogado. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Redação dada pela Lei 13.846 de 2019. Primeiro, do óbito quando requerido em até 180 dias após o óbito para o filho menor de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Redação dada pela Lei 13.846 de 2019. Segundo, do requerimento quando requerido após o prazo previsto no inciso 1 do caput desse artigo, ou redação dada pela Lei 13.846 de 2019. Terceiro, da decisão judicial na hipótese de morte presumida. Redação dada pela Lei nº 13.846 de 2019, parágrafo 1º. A concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente. Só poderá usar efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão aos dependentes habilitados. Redação dada pela Lei 13.846 de 2019, parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores contra os dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Redação dada pela Lei 3.646 de 2019. Parágrafo 3º. Nas ações que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, se poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeito de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência da decisão judicial em contrário. Redação dada pela Lei 13.846 de 2019. Parágrafo 4º. Julgada improcedente a ação prevista no 2º ou 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios, incluído pela Lei 13.846 de 2019. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função da nova habilitação, incluído pela Lei 3.046 de 2019, artigo 220. Perde direito à pensão por morte 1. Após o trânsito em julgado, beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Segundo, o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovar a qualquer tempo de simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurado em processo judicial no qual será assegurado direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedido pensão provisória por morte presumida do servidor no seguinte caso: 1. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária conforme o caso, decorrido 5 anos de sua vigência, salvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda de qualidade de beneficiário: 1. O seu falecimento. 2. Anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge,
Terceiro, a cessação da invalidez em se tratando de beneficiário inválido ou afastamento de deficiência em se tratando de beneficiário com deficiência. Respeitados os períodos mínimos decorrentes de aplicação das linhas A e B do inciso 7 do caput desse artigo. Redação dada pela Lei 3.846 de 2019. Quarto, o implemento da idade de 21 anos pelo filho ou irmão. Quinto, a acumulação de pensão na forma do artigo 225. 6. A renúncia expressa. 7. Em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 3 do caput do artigo 217. O decurso de 4 meses se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido. 18. Contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiver sido iniciado em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. B. O decurso dos seguintes períodos estabelecido de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertido 18 contribuições mensais, pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 3 anos com menos de 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. Vitalícia com 44 ou mais anos de idade. Primeiro critério da administração, beneficiário da pensão, cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 7. Ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional do trabalho, independente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3º. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifica o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7 do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento de Gestão, limitado ao acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4º. O tempo de contribuição em regime próprio de Previdência Social, RPPS, o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, será considerado na contagem de 18 contribuições mensais referidas na linha A e B do inciso 7 do caput. Quinto, na hipótese de o servidor falecido estar na data de seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira. A pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Redação 3.846 de 2019.